Amém. Amém. Deus seja louvado com essas petições. Venha acender o trono da graça, né? Deus venha responder conforme a sua santa e boa vontade. Queridos irmãos, mais uma Amém. vez, bom dia a todos e sejam todos bem-vindos. Que é o nosso estudo da Palavra de Deus e as orações, né? Que são muito importantes na nossa vida. Bom, dando continuidade à nossa série Eventos Finais, hoje nós vamos falar sobre a sacudidura. Hoje seria o missionário Erielson, mas infelizmente não deu para ele fazer porque ele está em trânsito, está em viagem. Então por isso que ele não vai passar hoje. Mas para não faltar, nós vamos fazer aqui com os irmãos. O tema de hoje é a sacudidura, baseado no capítulo 12 do livro Eventos Finais. Em Amós 9:9 diz: porque darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, Deus está dando ordem, né? Porque a gente vê a sacudidura acontecendo já dentro da igreja. A pandemia foi uma sacudidura forte. E ontem foi bem claro no texto que o Fred falou, né? Do grande conflito, que se somente aqueles que estão se dedicando a ler, estudar, orar, se congregar de coração, né, buscando realmente as coisas de Deus, é que vão se firmar, que irão se firmar, irão vencer as dificuldades que virão à nossa frente. No início da sacudidura, lá em 1 Escrito, página 50, diz: começou a forte sacudidura em 1844 e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e firme ao lado da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão peneirados. Então começou desde 1844, né, de 50 mil que esperavam Jesus em 1844, todos foram sacudidos, restaram só 11 pessoas. No dilúvio também a gente viu que só 8 pessoas restaram ali, dentro da arca, né? Dentro da arca. Então, a gente vê que são poucos que estão realmente são ousados, né? E tem firmeza ao lado da verdade. E para a gente ser ousado e firme, nós temos que estar conectado 100% com Jesus. Através de quê? Através do estudo, através das orações, através do trabalho missionário, que é muito importante. Não adianta eu só orar. O livro Eventos Finais, ele fala que se você só ora, um dia você para de orar. Não, você tem que orar, estudar, trabalhar, se congregar. É um pacote, né, de itens que você precisa executar. As causas da sacudidura são descuido religioso, pessoas indiferentes aos princípios, doutrinas, reforma de saúde, não obedecem à lei de Deus, com o tempo elas são sacudidas. Fico assim colocando dificuldades, né? Dificuldades, querem fazer do seu jeito, querem vestir do seu jeito, querem comer do seu jeito, e são indiferentes, né, aos princípios. Então, com o tempo, essas pessoas elas são sacudidas. As falsas doutrinas que têm entrado na igreja, né? Em 1936 foi sobre a reforma de saúde, depois veio o 144 mil, será literal ou não. A matrimônio, de vez em quando o matrimônio está sendo focado, né? Se é vitalício ou não, ou novo casamento. Então, isso já até aconteceu, né? Foram os rebeldes de Denver, uma cidade nos Estados Unidos. Então, eles foram conhecidos como rebeldes de Denver. Então, muitos foram sacudidos em relação a essas falsas doutrinas. Em 1951, matrimônio, se é vitalício ou não. Em 1970, foi o movimento dos Costas, que também não prevaleceu, e hoje estão surgindo com outro nome, chamado naturalista. E em 2000 foi sobre a divindade, né? E agora o ápice da sacudidura vai ser a lei dominical. Então, até a volta de Jesus, devemos estar vigilantes para não sermos o quê? Sacudidos.
Segundo Coríntios 13, verso 5 diz: examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovado. Então, às vezes a gente quer olhar para o irmão, às vezes a gente quer olhar para a igreja em geral. Ah, porque a igreja está pouca gente, ah, porque não dá muita gente. Não, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que examinar a minha pessoa, como é que eu estou. Jesus está realmente em mim? Eu vivo, como Paulo falou, né? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que focar a minha pessoa, a minha preparação, e não estar focando os irmãos. Se eu vejo que o irmão está vacilante, né, está desanimado, eu tenho que orar pelo irmão, orar pela igreja e não estar criticando, mesmo porque a crítica ela é arma de Satanás. Então, que é a sacudidura? Salmo 83, 15 diz assim: assim, Senhor, tu persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Então, vocês vejam aí, né, que torvelinho é um furacão. Ele vai começando com uma boquinha pequenininho, aí ele vai crescendo até se alargar. Então, nós estamos nesse processo, né, dessa tempestade. Ele está se alargando, e nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando de graça para nos alicerçar, né? Nos alicerçar nesse caminho. Diz aqui: assim agora, uma calamidade repentina, imprevista, alguma coisa que ponha a alma face a face com a morte, mostrará-se a fé real nas promessas de Deus, mostrará se a alma é sustida pela graça. Então diz que é uma repentina tempestade que vai vir. Mas se nós estivermos ali vigilantes, né? Que é um vigia, ele não dorme, ele fica ali observando tudo ao seu redor que está acontecendo, né? E estudando e orando, nós vamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 400. Mas, por outro lado, quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Por quê? Porque elas vão estar alicerçadas. Será uma perseguição cruel por parte dos governantes do mundo. Então, nós sabemos que isso vai acontecer, né? E as coisas estão já se organizando para isso. A gente vê através dos noticiários. Mas a gente deve focar isso? Não, a gente deve focar a nossa preparação, porque quando explodir, que vai explodir, nós estamos preparados para enfrentar. É essa a preocupação que tem que ser. Agora, quem vai ser sacudido? Mensagem escolhida, volume 3, página 385. A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia, né? Então, irmãos, por que Deus vai permitir isso? Porque a igreja precisa ser purificada. Quem tem que ficar são realmente os que querem, né, seguir Jesus. E não estão ali só marcando presença, marcando ponto. Não, são aqueles realmente que querem estar com Jesus. A sacudidura ela vem antes da chuva serôdia. E em Testemunho Seleto, volume 1, página 35, segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver entre os pastores uma sacudidura, a fim de ser eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque seu bem-estar pessoal. Então, os pastores também vão ser sacudidos, né? De que precisa haver uma sacudidura no meio deles. Aqui no livro Eventos Finais, na página 111, diz assim: a grande questão que está tão próxima à imposição da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Muitos se levantarão entre nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na tocha infernal de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Entretanto, esses não podem erguer muralhas para obstruir a verdade, pois ela prosseguirá avante para cima até o fim. Pastores e médicos poderão se afastar da fé, como a palavra e a mensagem que Deus tem dado à sua serva declaram que farão. Então, nós vemos que, na realidade, nós já vemos isso, né, irmãos? Isso já está acontecendo. A saída
E fala também que nós vamos ter decepções com as maiores estrelas, né? As maiores estrelas, elas vão sair aquelas pessoas que, nossa, nunca pensei que essa pessoa, né, não fosse convertida. Então, lendo o testemunho, né, a irmã White fala por que essas pessoas elas vão ser sacudidas, né? Porque diz que elas nunca foram verdadeiramente convertidas. Então, nós precisamos disso, de uma conversão genuína, né? Genuína, verdadeira, para nenhuma dúvida pairar na nossa mente. E sim é somente a verdade. Diz aqui, Eventos Finais 204, a fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Então, nós vamos passar por por provas individuais. Nós já estamos passando também, né? Às vezes vem certas aflições na nossa mente, no nosso coração, devido às situações que a gente está passando. Mas quando vier isso, é aí que a gente tem que se jogar mesmo aos pés do Senhor, se jogar aos pés dele, abrir o nosso coração para ele. Senhor, eu estou passando isso, me liberte desse sentimento, dessas coisas ruins que estão no meu coração, me dê a paz, me dê o sossego, me dê a tranquilidade, porque nós precisamos ter essa paz no nosso coração em meio a turbulências, né, que passamos hoje, para quando vier as turbulências maiores, você não entrar em desespero. Então, tudo isso que a gente passa hoje, nesse tempo, é uma preparação, né? É um estágio, é um exercício da nossa fé, da nossa confiança, da nossa consagração para com Deus. Agora, por que a igreja será sacudida? Eventos Finais, página 156, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora da peneira, do peneiramento, a palha separada do trigo precioso. Esse é um trânsito terrível, embora importa que tenha lugar. Então, às vezes você olha e diz assim, poxa, tem tanta gente pouquinha na igreja, 2, 3 pessoas, aí você fica para baixo, parece que a igreja vai cair, mas ela não vai cair, né? Você tem que ser perseverante, né? Se manter firme. Mateus 13, 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Tem joio na igreja, irmãos. Assim como o Espírito Santo traz almas para a igreja, que é o trigo, né? O inimigo também traz o joio dele. A sacudidura vai eliminar todo o joio da igreja, porque tem manchado a imagem de Cristo. Então precisa haver essa sacudidura, para o joio sair, né? Para o joio ser eliminado. Testemunho Seleto, volume 3, 392, o amor de Deus por sua igreja é muito infinito. Ele não permite que aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Então, Deus às vezes permite certas situações à igreja para o quê? Para ela ser purificada. Vocês podem ver que quando a igreja está assim, tranquila, ela não busca assim com mais fervor, né? Mas quando acontece alguma coisa brusca, aí ela se reúne, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar. E então Deus permite isso para ela ficar assim, todo o tempo assim, firme, porque ela, além de buscar a purificação geral, busca a purificação de cada membro, né? Cada pessoa. Mateus 13:30, deixai crescer ambos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei no celeiro. Então o joio ele vai ser retirado, né, e vai ser queimado. E o trigo vai ser retirado, mas vai ser o quê? Guardado no celeiro celestial. Então precisa haver a sacudidura para que haja essa purificação na igreja, né? Não devemos ter medo, mas focar a nossa preparação para não estar no meio do joio, mas sim no meio do trigo. A sacudidura, ela vai atrair almas sinceras que vão ocupar o lugar dos que saírem. Vocês podem ver, quando sai uma turma, Deus envia outra turma para ocupar o lugar. 1 Cristo, página 71, diminuirá o número dos que fazem parte deste grupo,
Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos, indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam e a elas filiavam, né? Então, esse lugar, ele é logo que preenchido. Quando sai, vai ser logo preenchido. João 10,16, e eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, sabemos, né, que tem ovelhas espalhadas, almas sinceras, espalhadas nas outras denominações. O grande conflito fala aqui principalmente na católica, né? Tem bastantes fiéis ali, sinceros de coração, eles fazem lá o trabalho e tudo, que nem Paulo, achando que está correto, mas eles são sinceros no que eles estão ali praticando, né? Então a sacudidura, ela vai atrair essas almas sinceras e elas vão ocupar o lugar dos que saírem. Quem não vai resistir? Mateus 7,27. Desceu a chuva, que é o Espírito Santo, transbordaram os rios, que são os rios, águas, povo, né? As pessoas vão ter o conhecimento da verdade. E sopraram os ventos, que é o vento da perseguição, ela vai se intensificar. E deram conta aquela casa, a casa simboliza as almas, né? Os fiéis e os infiéis. E a casa caiu, foi grande a sua queda. Então, quem não vai suportar? Quem não está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Quem não está alicerçado na rocha, não vai suportar. Vai cair, vai negar Jesus, né? E vai se retirar do meio dos fiéis. Então, eu preciso estar firme na rocha que é Jesus. Jesus tem que ser a prioridade na minha vida. Quem não estiver enraizado em Jesus não vai suportar, vai desistir. E Apocalipse 14,12, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então precisamos ser perseverantes. Por mais que você está clamando, orando e vê que não está tendo resposta, mas você não jamais deve desistir. Tem pessoas que dizem assim, eu já orei tanto, já jejuei, não vi resposta, desisti. Não. O cristão nunca desiste, ele persevera. Mesmo porque o tempo é de Deus, não é nosso. Então nós não podemos determinar tempo para Deus. Deus é Deus. Nós somos só seus súditos. Temos que respeitar o tempo dele, né? Só fazer a nossa parte. E ser perseverante, obedecer aos mandamentos de Deus. Nós precisamos, irmãos, estudar minuciosamente os mandamentos de Deus, porque cada item ele é bem extenso na sua explicação. Quando ele fala assim, não matar. Não matar não é só você pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa. Mas às vezes uma palavra que você fala, você machuca. Um olhar que você dá, uma expressão no teu rosto, uma atitude, você mata uma pessoa. Você mata essa pessoa, ela vai morrendo, né? Ela vai morrendo espiritualmente, né? Ela vai morrer, ela vai guardando aquilo no coração dela. Então, nós precisamos estudar minuciosamente o 10 mandamentos para ver, não furtarás. Não é só eu pegar uma coisa que não me pertence, mas eu colocar um valor a mais numa determinada mercadoria que não poderia ser vendida por tanto dinheiro. Isso é roubar. Balanças, né? Balanças duvidosas, balanças enganosas. Então, roubar o sentimento, você está enganando, está namorando uma pessoa, mas você não gosta daquela pessoa, mas tem um interesse em alguma coisa dela e fica. Então, isso é roubar. Então, é bem minucioso, né? O estudo dos 10 mandamentos, para a gente poder realmente obedecer, né? E permanecer firmes a Jesus. Agora, o que devo fazer? Não se ofender com a verdade que está na lei de Deus. Eu não devo me ofender com o que está escrito. Buscar servir a Deus de todo o coração. O pico da sacudidura ali vai acontecer antes do fim do tempo de graça.
Mensagem Escolhida, volume 2, 368, diz: quando a lei de Deus for anulada, que é o decreto vai fazer isso, o decreto dominical, sua igreja será peneirada por provas terríveis, em uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então sabemos que já está pronto esse documento, falta só ser assinado, né? E vários decretos pequenos já tem em algumas cidades do mundo. E diz que quando realmente isso for assinado e for decretado para todo mundo obedecer, vem provas terríveis, né? E nós já passamos por provinhas, mas estamos vencendo. E devemos continuar vencendo com Cristo Jesus. Porque se não fizermos isso, nós vamos dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que muitos já estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, né? O irmão Pedro até falou da visita que ele ia fazer, da pessoa, né? Falando, nossa, uma coisa absurda, né? Que Cristo ressuscitou e foi visitar os antediluvianos. Já pensou que coisa absurda? É uma doutrina de demônio. Então precisamos nos manter firme. Não olhar para A, para B, para C e esquecer de nós. E diz aqui, Apocalipse 13, 16, 17, 18, de uma parte. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca e o nome da besta ou o número de seu nome, que é o 666, né? 666. Então, eu devo o quê? Focar a minha salvação. A prioridade tem que ser a minha salvação. A minha preparação para eu receber a chuva serôdia. Poder ficar de pé, né? Poder não ter medo de morrer, não ter medo de passar fome, não ter medo da perseguição. Então, esse é o nosso foco hoje, né? Buscar servir a Deus de todo o nosso coração, ser sincero com Deus, abrir nosso coração. Senhor, me ensina a te amar, me ensina a priorizar as coisas celestiais na minha vida, né? Me fala comigo, me mostra o que eu devo fazer. Assim como Davi era, né, com Deus, conversava com Deus, Abraão conversava com Deus. E assim nós devemos seguir o exemplo desses patriarcas. Jesus estava sempre ali com o Pai, né? Precisamos fazer isso. No comentário bíblico, né, página 976, diz: o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta, que é um poder, será formada antes do fim do tempo da graça, pois esta há de ser para o povo de Deus a grande prova pela qual será dedicado o seu destino eterno. Esta é a prova que o povo de Deus terá de enfrentar antes de ser selado. Então, isso vai acontecer, né, antes do fim do tempo de graça. Na realidade, já estamos ouvindo rumores, decreto, né? E vai acontecer antes do tempo da graça, da porta da graça fechar, e é uma prova que vamos passar. Primeiro vai ser com multas, prisões, né? Vão tirar as propriedades, aí depois que vem o decreto de morte. Depois da igreja sacudida, receberão os fiéis, os que permanecerem firmes na fé, na confiança e a oração e o trabalho. Eles vão receber a chuva serôdia para finalizar a obra do Senhor. Então, né, a peneira está acontecendo, a sacudidura está acontecendo. E os que permanecerem fiéis, né, eles vão ter fé, ter confiança, vão ser pessoas de oração e pessoas missionárias. Vão ser trabalhadoras na obra de Jesus. E aí vão receber a chuva serôdia, né? Irmãos, quem não receber a chuva serôdia já está fora do céu. Porque ela que vai nos dar força e coragem para terminarmos o trabalho do Senhor. E uma coisa também, que se eu não trabalho agora, no momento de liberdade que eu tenho, eu vou trabalhar nas trevas. Quando tiver o tempo das trevas, o tempo da perseguição, eu vou trabalhar. Então, por isso que nós não precisamos perder as oportunidades, né? Me diz aqui, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 119, Deus está peneirando seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. A peneira está em movimento. Não digamos, detém tua mão, ó Senhor. A igreja deve ser purificada e purificada será. Então nós vemos aí
que nós não devemos dizer, né, Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, me ajuda a tomar esse cálice. Então, não, Senhor, não aconteça isso, vai acontecer isso. Não. Aqui no Evento Finais eu li, né, eu não lembro qual foi a página, nunca foi o estudo, que nós já passamos, que nós devemos orar assim para a gente se preparar, entendeu? Se preparar, despertar os irmãos, fazer o que a gente tem feito, de procurar estar mais perto de Deus, de orar pela igreja, orar pelos nossos irmãos. Irmãos, o departamento de oração, ele não foi levantado à toa nas igrejas, não. Deus, né, o Espírito Santo de Deus despertou, né, irmãos para levantar o departamento de oração, porque é tempo de orar, tempo de estar mais em comunhão com Deus. Os discípulos, quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse para eles, volta para Jerusalém, e só sai de lá quando receberem poder. O que foi que eles fizeram? Eles estavam todo dia dentro da igreja. Todo dia dentro da igreja, e eles buscavam a purificação deles. Dizia que eles tiraram 10 dias que foi para a sua purificação, para eles se arrependerem, né, terem um coração puro, para eles amarem uns aos outros. Então, é isso que a gente tem que fazer nas nossas semanas de oração. Buscar a nossa purificação pessoal, né, amar uns aos outros, buscar o amor ágape nos nossos corações, ter empatia para com nossos irmãos, sermos purificados. E aí, quando eles alcançaram, né, esse objetivo, aí veio o Espírito Santo. E aí, o que foi que eles fizeram? Foram para as ruas, pessoas, mais de 3 mil pessoas, quase 3 mil, né, foram batizados só um dia. Então, é isso que Deus quer hoje para nós. Estarmos na igreja, em oração, quando for as semanas de oração, né, as SOs, semana de oração, é estar lá presente, não faltar. E quando for reunião de oração, vigília, não faltar. É isso que Deus quer, né? Que nós busquemos Ele mesmo, nos preparemos. Porque Ele está dando oportunidade. Está dando oportunidade dessa preparação. Até recebermos a chuva serôdia. O apelo, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, se eu digo que eu faço parte do povo de Deus, eu tenho que me humilhar perante Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Se eu digo que faço parte do povo de Deus, né? Eu tenho que fazer isso daí. Isaías 55,6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Nós sabemos que o Espírito de Deus ele está se afastando da terra. E cada vez a gente vê coisas horríveis acontecendo, né? Coisas terríveis acontecendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está se afastando. E os anjos nos 4 cantos da terra estão segurando por causa de nós. De nós acelerarmos a nossa preparação. Acelerarmos também a pregação do Evangelho. Quando a gente sai, não deixa de levar um folheto, um livro, uma revista. E aonde quer que você vá, no supermercado, na feira, deixe o mensageiro silencioso. Né? Fazer equipes de missionária para evangelizar, isso é muito importante. Precisamos fazer isso. Em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É verdade, irmão. Quando você prioriza as coisas de Deus, Deus ele faz maravilha na tua vida. É impressionante. Opa, isso aqui já é outro assunto. Então, nós vemos aqui o apelo, tá, que Deus faz para nós. Devemos nos humilhar mesmo, como os discípulos fizeram, foram para o templo. Esse ano veio um apelo para a gente incentivar as igrejas a orarem ao meio-dia. Ao meio-dia nós orarmos. E eu estou orando a Deus porque é impressionante, né? Pela parte da manhã é uma correria, e eu particularmente eu quero isso, de estar meio-dia na igreja, mesmo porque eu moro pertinho da igreja. Meio-dia, né, para poder incentivar os irmãos. Então, nós precisamos ser uma tocha. Às vezes você pode pensar assim, mas os irmãos não querem nada, não vão aparecer. Não interessa os irmãos, interessa você, porque você, iniciando a luta, o Espírito Santo desperta eles. Quando a gente foi chamado para o departamento de oração, o povo já não estava mais acostumado a orar. E foi uma batalha. Em certas igrejas está sendo uma batalha até hoje, né?
Mas a gente tem que perseverar e fazer a nossa parte, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, né? Porque só Ele mesmo para nos ajudar a focarmos a nossa preparação e também a salvação de nossa família, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos e irmãos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Madriana. Agradecemos a irmã Alexandra, né, por tão importante